Bom dia, irmãos. Espero que estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Peço que abram comigo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Penso que todos já achamos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo número 4, estarei lendo. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falsos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo, neste capítulo, fala da relevância do seu apostolado, defendendo assim a autoridade apostólica da mesma. E a nossa intenção nesta manhã, de fato, é, através da palavra de Deus, destruir todo pensamento que se contrapõe à palavra de Deus. No versículo 4, no fim do versículo 4, Paulo diz: destruímos raciocínios falaciosos. A palavra raciocínio, em outras versões, vem escrito pensamentos. Em grego é logismos, que significa ideias, não é? Logismos, ideias, pensamentos, conselhos falsos. O que eu estarei apresentando nesta primeira parte são ideias, logismos, pensamentos e raciocínios falsos, para que depois, na segunda parte, o professor Isaías apresente o conhecimento de Deus, na qual nós estamos cativos a Ele e devemos usar para combater esses logismos, ideias, conselhos, raciocínios ou pensamentos falsos. E nesta manhã falarei de dois raciocínios, dois logismos, duas ideias, dois conselhos falsos, historicamente conhecidos, que foram promovidos pela literatura no mundo, assim como pelo testemunho oral. Toda a cosmovisão tem como baluarte algo escrito. A nossa cosmovisão tem como baluarte a palavra de Deus, é o nosso escrito. O mundo pensa como pensa, passo a repetição, por causa de algo escrito. Alguns não leram sobre esse escrito, mas viram de alguém que leu e eles vão tomar como verdadeiro e têm praticado. E a prova de que esses logismos, essas ideias, pensamentos, conselhos falsos lograram algum poder e esforço é a igreja como ela está hoje, senão nem traríamos aqui este tema. É por isso que a palavra de Deus, na segunda parte, vai ser muito importante ou basilar para combater esses logismos ou pensamentos. Espero não estar a forçar o texto de 2 Coríntios. Só quero pegar essa palavra, raciocínios falsos que Paulo queria combater. E até hoje queremos combater esses logismos, estas ideias. Machismo versus feminismo. Por que machismo versus feminismo? Porque a palavra de Deus fala de masculinidade e feminilidade. Esses não são os imperativos apresentados pela palavra de Deus, mas sim pela história. Então eu quero convidar-nos nesta manhã a viajarmos um pouco. Viajamos um pouco para o século VIII a.C. Mas antes disso, quero mais uma vez levar os irmãos juntos na oração e que Deus possa nos ajudar esta manhã. Estarei em oração.
Escrituras. É por essa razão que precisamos da palavra de Deus na segunda parte para falar destes logismos falsos. Como eu disse, vamos viajar um pouco para o século VIII antes de Cristo. E começo com Hesíodo. Este poeta grego, muito respeitado pelos atenienses na Grécia Antiga, ele tinha algo a dizer sobre as mulheres. Há um livro que foi publicado com o tema Teogonias e Dias, onde ele aconselha alguns homens a tomarem cuidado com as mulheres. Vejam o que Hesíodo disse. Quem a mulher confia em ladrões está confiando. Hesíodo não aconselhava os gregos, os atenienses daquela época, a confiarem nas mulheres. Quem confia em mulher, confia em ladrões. Este era o pensamento deste homem. Ele continua. Dela descende a geração das femininas mulheres. Dela é a funesta geração e grei das mulheres. Grande pena que habita entre os mortais. Parceiras não da penúria cruel, porém do luxo. Para Hesíodo, a mulher era uma pena na vida dos homens. Não bastante. Você não devia contar com elas para passar os sofrimentos da tua vida. Porque nada mais desejam ou nada mais almejam senão ser amigas do luxo. E tudo o que este poeta ensinava era o padrão moral naquela época. Porque eram poetas muito respeitados. E muitos acreditavam que ele, de fato, revelava aquilo que os deuses falsos queriam que os atenienses fizessem. É preciso lembrar que os atenienses eram politeístas, adoravam vários deuses, não temiam a nenhum deus santo. Mas há uma reserva que Hesíodo deixa aqui. Apesar de considerar a mulher um mal na vida dos homens, alguém que não é digno de confiança, ele apresenta algumas reservas aqui. Vejam só. Quem fugindo a núpcias e a obrigação com as mulheres, não querendo casar-se, atinge a velhice funesta, sem quem o segure. O que Jesus está a dizer é o seguinte: uma vez que elas não são confiáveis, o homem tem a tendência de não querer ter nenhum vínculo com ela de casamento. Mas há um problema. Há um perigo deste homem, quando chegar à velhice, passar mal, não ter quem cuidar dele. Logo, Hesíodo abre uma pequena brecha. Até pode considerar a ideia de casar com uma mulher, tu vais precisar de uma babá para cuidar de ti na velhice. Mas as qualidades que esta babá tem de cuidar do homem durante a velhice não vão em nada superar a maldade que há nela. Então terás que conviver com isto. Ou não te aproximas dela e poupas o teu bolso e o mal que ela é na vida dos homens, ou tens que conviver com o mal que ela é para poder beneficiar-se dos cuidados de uma babá durante a sua velhice. Então, esta é a percepção que os gregos tinham das mulheres ensinado por Hesíodo. E deixe-me dizer que alguns homens na igreja talvez não pensem diferente, às vezes olhem para a mulher como uma simples babá. Mas como eu disse, não farei nenhuma apologética aqui, porque a parte da apologética é a parte número 2, depois do nosso intervalo. Hesíodo continua. E quem acolhe uma de raça perversa vive com uma aflição sem fim nas entranhas, no ânimo, no coração. Incurável é o mal. Então assim era o olhar da mulher. Não havia diferença entre mulher, escravo e criança naquela época. Era tudo igual. Nos próximos slides serei muito rápido. Estou a ser um pouco lento agora para que os irmãos possam perceber qual é o baluarte.
do machismo. Século VIII antes de Cristo. Então, o que os homens pensam hoje é consequência de uma geração caída, de um ensino abominável. Um outro poeta respeitado era este homem, Homero. Muitos conhecem Homero do que Hesíodo. Hesíodo é conhecido mais por seu tratado sobre o trabalho de dias. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Ele era um grande machista, mas um dos melhores tratados sobre a importância do trabalho foi escrito por Hesíodo. Ele aconselhava o homem a trabalhar bastante. Só não devia confiar seus recursos às mulheres, porque confiar em mulheres era como confiar em ladrões, segundo o pensamento dele. Homero, o que dizia Homero? Homero é conhecido por 2 livros que ele escreveu, ou melhor, que foram escritos a respeito dele. Odisseia e Ilíada. Muito rapidamente, veja só o que ele diz. Mulher incompreensível, mais que qualquer outra mulher, foi a ti que deram um coração inflexível, os que do Olimpo habitam. Nenhuma mulher se manteria afastada com tal dureza do marido, que tendo padecido tantos sofrimentos, regressa no 20º ano a ter a pátria. Agora, ó ama, faz-me uma cama para que me deite. Na verdade, o coração dela é feito de ferro. Este homem também pensava como Hesíodo, que de certa forma a mulher ela é perversa. Ela é uma pessoa fria, mas é uma boa ama. Mas, diferentemente de Hesíodo, ele acreditava que podia se confiar às mulheres o cuidado da casa, inclusive seus próprios recursos, como apresenta a parte número 2, que diz: a ti, minha esposa, dou esta incumbência, pois és sensata sobre os pretendentes que matei na sala de banquetes. Por isso, deveras ir para o teu alto aposento com as servas. Fica lá sentada. Não olhes para ninguém, nem faças perguntas. Então, este homem, diferentemente de Hesíodo, olhava com uma certa reserva em relação à incumbência de cuidar um pouco do lar, das coisas do lar. Aqui nem há conceito de lar aqui. Nem há conceito de lar. Porque a palavra lar, no grego, tem 3 nuances. A palavra oikos, que significa lar, no grego tem 3 nuances. Pode significar família, lar ou casa. No contexto aqui é casa, não de lar. Um outro pensador respeitado, esse vocês conhecem, né? É Aristóteles. O que Aristóteles disse sobre as mulheres? Os homens são quentes, as mulheres frias. Os primeiros são dotados de tumos, de ardor. E tumos deriva da Andréia, isto é, a coragem e virtude indispensável para combater, governar, manter-se firme na decisão tomada. Essa é a diferença entre o homem e a mulher. O homem é quente, a mulher é fria. O homem tem coragem para governar e para tomar decisões. As mulheres são o oposto, desprovidas de tumos, ou seja, este ardor, esta coragem, são incapazes de tomar decisões e, ao tomarem uma, não conseguem se manter firmes na decisão tomada. Contudo, Aristóteles admite que as mulheres são até mais inteligentes e racionais do que os homens, devido à sua frieza, mas falta coragem. Não são confiáveis mulheres, segundo Aristóteles. Como as mulheres são incapazes de governar, então devem se recolher ao lar, ficar afastadas da vida urbana e silentes. Silêncio significa silêncio. Obedecer a seus pais e maridos. Ele fala de algumas verdades de forma distorcida aqui. Mas a ideia sempre permanece. As mulheres são frias, não são confiáveis. É melhor não confiar na tomada de decisão. E geralmente associa-se isso à queda, né? Associa-se isso à queda. Na hora de decidir, ela decidiu mal.
É por isso que eu costumo dizer, né? Nunca aceite uma mulher pagar a conta no jantar. Porque a primeira vez que a primeira vez que uma mulher deu de comer um homem, o homem deu-se mal, né? Faz referência ao jardim, não é? Então, quando ela deu de comer o homem, houve aquela queda. Bom, são falácias, como disse, logismos, ideias, pensamento dos homens. Jean-Jacques Rousseau. Eu queria trazer um pouco a Idade Média, mas prefiro pular, porque não estou a protegê-lo aqui, mas eu prefiro censurar do que trazer, de certa forma. Tomás de Aquino, um homem muito respeitado, chamado Doutor Angelical, não tinha uma visão muito boa sobre as mulheres. E o discurso de Aquino achei muito forte. Então, deixa eu pular a Idade Média. Vamos para o lado moderno aqui. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. O que é que Rousseau disse sobre as mulheres? A primeira e mais importante qualidade de uma mulher é a doçura. Até aqui parece tudo bem, né? A doçura é uma coisa boa. E literalmente concordamos que, por questões de natureza, como Deus decidiu fazer o homem e a mulher, as mulheres tendem a ser mais doces do que o homem. Nós temos que cultivar, nos educarmos nisso, e parece que as mulheres têm uma naturalidade de fazer isso. Um dos exemplos disso é, embora seja uma ideia caída, podemos compreender isso, é o síndrome de Estocolmo. Não sei se já viram falar. Síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico que acontece em vítimas de sequestro ou de abusos psicológicos, em que num determinado tempo o agressor acaba desenvolvendo um sentimento, o agredido acaba desenvolvendo um sentimento positivo pelo agressor. Sofre, é maltratada, mas não quer largar, não quer deixar. Ama esta pessoa. E quando pergunta, há quanto tempo você está a sofrer? Há 4 anos. O quê? Há 4 anos. Como é que você consegue aguentar-se isso? Caso deste lado. Nossa, não estou a defender isso. É mau. Nós veremos na parte 2. Mas só queria sustentar que talvez o síndrome de Estocolmo seja nesse contexto. Estocolmo é uma cidade da Suíça, onde ocorreu um assalto ao banco e fez-se lá reféns. Uma das reféns era uma mulher que a princípio repudiava a ação dos assaltantes, mas acabou se apaixonando por um dos assaltantes e fez parte da quadrilha. Daí o nome Síndrome de Estocolmo. E acontece um pouco por agora. E agora está ocorrendo um julgamento de um homem que abusava das mulheres e o que ele fez são coisas atrozes, quando explica-se no tribunal. E as pessoas querem entender por que não deixavam esse homem. Você vê, eu amava, e alguma afirma até agora que ainda ama. Agora, resta saber se isso é amor ou não. E de fato não é amor. Vamos continuar com o Rousseau. Deixemos de síndrome de Estocolmo. Espero que ninguém esteja a sofrer de síndrome de Estocolmo aqui. E por favor, se você estiver a passar por essa situação, aproxima teu pastor. Aproxima teu pastor. Eu acho que nenhum cristão apoia violência em nome do amor. Aproxima teu pastor e exponha o assunto. Exponha o assunto. Por favor, exponha o assunto porque as estatísticas dizem que boa parte das pessoas preferem ficar caladas porque se sentem culpadas do ato, sendo elas agredidas. É horrível. É pecado mesmo, abundante nos corações dos homens. Então, procura o teu pastor. Voltamos para o sul. Feita para obedecer a um ser imperfeito quanto ao homem. A miúde, cheia de vícios e de defeitos, ela deve aprender desde cedo a sofrer até injustiças e suportar os gerros do marido sem se queixar. O azedume, ou ser azedo, e a obstinação
não faz senão aumentar os seus males, os maus procedimentos dos maridos. Este era um homem intelectual, grande iluminista. Tinha uma ideia horrível sobre as mulheres. O início do feminismo teve como base uma crítica a este senhor, como nós veremos mais em frente. Agora, resta saber se o feminismo começou a defender coisas legítimas segundo as escrituras ou a distorcer. Porque eu sei que isso é horrível. Agora, elas querem combater isto que é horrível. Mas como? Isto está no livro Emílio, ou Educação, o melhor livro no mundo sobre educação, na arena secular, clássico, é de Jean-Jacques Rousseau. Neste livro eles falam como o homem e a mulher devem ser educados. Como é que o Emílio deve ser educado e como Sofia, a protagonista, também deve ser educada. Quando a mulher se queixa da injustiça, quando a mulher se queixa da injusta desigualdade que o homem impõe, não tem razão. Essa desigualdade não é uma instituição humana, ou pelo menos obra de preconceito. E sim a razão. Cada quem a natureza a encarregou do cuidado dos filhos, a responsabilidade disso perante o outro. Quer dizer, essa desigualdade na qual as mulheres reclamam não é uma produção dos homens. É uma questão da razão. Não é? É uma questão da razão. E mais em frente, Simone de Beauvoir vai dizer que Deus é machista. Porque criou o homem com muito amor. Com muito amor. Então sentiu que o homem está sozinho. Então, por acidente, decidiu colocar a mulher para distrair Adão. Esse é o pensamento de Simone de Beauvoir, uma feminista. Chegaremos lá. Um outro, pior de todos, é este senhor, Arthur Schopenhauer, pensador alemão. Este é misógino. Misógino são homens que odeiam as mulheres. Este é mais do que machista, foi um misógino. Bom, a história diz que ele não conseguiu relacionar-se com nenhuma mulher. Alguns dizem que é por causa da aparência dele, mas eu não quero comentar essa parte. Não quero entrar nisso. Alguns dizem por causa disso. Ele não tinha bom relacionamento com a mãe, não teve. O seu melhor amigo era um cachorro que ele tinha em casa. Ele é chamado o filósofo do pessimismo. O filósofo do pessimismo. Defendia que o suicídio é uma coisa boa e libertadora, porque no momento que o homem se suicida, o que morre é a espécie, o corpo, mas não a vontade. O homem queria viver. Ele só se suicidou para fugir dos males da vida, mas a vontade de viver não foi extinta. Ele queria viver, mas para descansar decidiu suicidar-se. Aqui está o pensamento de Arthur Schopenhauer. E este é o último que eu quero apresentar sobre machismo, para logo entrarmos no feminismo. Vejam só o que Arthur Schopenhauer disse sobre as mulheres. Acreditem, essas são as palavras menos penosas que eu achei poder extrair do livro dele. Nem vou dizer o título do livro, não coloquei ali. É para não ir procurar, porque não é um livro muito bom se apreciar ali. A simples observação da figura feminina já mostra que a mulher não foi destinada a grandes trabalhos intelectuais. Pensar é trabalho do homem, não da mulher. Segundo Arthur Schopenhauer. Você imaginar alguém fazer um corte da minha fala aqui, só aquela parte, pensar, não é um trabalho, o trabalho intelectual não é dirigido às mulheres, depois fazer um corte, depois envio em minha cara, não. Segundo Arthur Schopenhauer. Não.
Não, vai ser muito corte. Então, Deus me guarde. Ou tão pouco físicos. Aqui ele disse uma verdade, mas de forma distorcida. 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 Que bom o pastor Zé está aqui, vai explicar um pouco isso. Sobre a função, o papel do homem no lar. Então, graças a Deus. Ela carrega a culpa da vida, não por meio da ação, mas do sofrimento, por meio das dores do parto. Vejam só. Ele usa de novo o parto como se fosse uma coisa má. Como que quisesse fazer do parto uma coisa ruim. É daí que a mulher diz, eu não quero ter filhos, não quero estragar meu corpo. O novo diz, não quero estragar. Então, não. Do cuidado com as crianças, da submissão ao homem, para quem ela deve ser uma companheira paciente e alegre. Os mais intensos padecimentos, alegrias e pesares não lhes são destinados. Por quê? Porque a mulher é fraca, segundo sua opinião. Ao contrário, sua vida deve transcorrer de forma mais serena, mais insignificante e mais moderada do que a do homem, sem que possa ser essencialmente mais feliz ou infeliz. É para rir isto aqui. Nem para a música, nem para a poesia, tampouco para as artes plásticas, as mulheres têm real e verdadeiramente talento e sensibilidade. Quando, porém, elas afetam ou simulam essas qualidades, de nada mais se parece senão pura tagarelice. Este senhor não era cristão. Não era cristão. Mas, possivelmente, existem homens que se dizem ser cristãos que pensem assim. Os irmãos entendem porque a segunda parte é muito importante. Que o conhecimento de Deus possa combater esses logismos. Isso significa que elas não são capazes de tomar parte em coisa alguma, de forma puramente objetiva. E o motivo disso, penso, é o seguinte: o homem se esforça em tudo para ter um domínio direto sobre as coisas. Seja buscando entendê-las, seja vencendo-as pela força. Já a mulher está sempre e em toda parte fadada a um domínio meramente indireto, intermediado pelo homem, que é o único sobre quem ela tem domínio direto. Ou seja, o que Schopenhauer defende é que a única coisa que a mulher faz bem é dominar o homem. Ela diz que é a única coisa que ela consegue fazer. Segundo este homem, a mulher tem um homem aqui. Ela pode fazer isto e isto quando ela bem entender. Porque nisto ela está super dotada a fazer. Bom, e uma mulher pode ouvir isso e dizer, é verdade. E criar condições de apresentar algumas ideias não verdadeiras. São esses logismos. Este é o machismo. Poderia apresentar tantos outros, mas foram ceifados. Porque não deve ser muito tratado sobre este assunto. Se quiserem ler mais, comprem meu livro, se eu escrever algum dia. Brincadeira. Esta façanha é para homens fortes. Escrever. Não para mim. Proto-feminismo. Eu só coloquei cor-de-rosa, né? Não vamos dizer que sou machista, né? É de cor-de-rosa para as mulheres, não. Tenho em casa uma camiseta rosa. É a única, mas tenho. Proto-feminismo. Como eu disse a priori, queremos entrar no mundo do feminismo. Proto, como eu disse, significa início. É assim como vem nos livros, nas literaturas. Algo que deixar claro aqui.
boa parte da literatura sobre a real face do feminismo foi escrito por mulheres cristãs. E cristãos, alguns. O feminismo não é um problema necessariamente teológico, nem filosófico, é um problema sociológico. Mas, como eu disse na aula passada, pouco vais achar nos livros de sociologia. E poucos estudantes fizeram sociologia podem dizer alguma coisa sobre a história do feminismo. Porque quem foi afetado foi a igreja, é por isso que os cristãos tiveram a necessidade de escrever. E no grupo, eu vou partilhar lá os livros para vocês. E um dos bons livros é de Wayne Grudem. Wayne Grudem é conhecido pela teoria sistemática, mas ele escreveu sobre feminismo. É um dos melhores livros, Wayne Grudem. Vou partilhar com vocês. Cá está. Esta senhora que vocês veem aqui na imagem é Mary Wollstonecraft. Ela é digamos, a mãe do feminismo enquanto um sistema. Mas o feminismo teve também os seus precedentes. Ou seja, antes de 1790, não é? Que inicia o feminismo enquanto sistema, teve os seus precedentes. Uma senhora chamada Cristina de Pizan escreveu um livro em 1405. Em 1970, o feminismo iniciou como um sistema, mas teve seus precedentes. Em 1405, essa senhora escreve A Cidade das Mulheres. Ela estava a criticar o livro escrito pelo pai da igreja, Santo Agostinho, com o título A Cidade de Deus. Ela escreve A Cidade das Mulheres como forma de dizer que as mulheres também podem prevalecer no mundo e elas podem empoderar-se. Então, esta ideia de empoderamento que querem usar na igreja das mulheres não surgiu hoje, já há muito tempo. Então, essa ideia que você tem sobre empoderamento não é tua. Como eu disse, são logismos que você carrega em sua mente, que você nem leu, mas carregou. Não é? Cristina de Pizan, A Cidade das Mulheres. Não recomendo ler esse livro, é perder tempo. Leiam a Bíblia, irmãs. Não leiam Cristina de Pizan. Um outro precedente a considerar é a senhora Olympe de Gougy. Bem antes, Olympe de Gougy, ela foi contemporânea da Mary Wollstonecraft. Ela defendia a defesa do divórcio e a liberdade sexual. Agora a questão é, este feminismo está defendendo o que exatamente? Para aquelas mulheres hoje que dizem ser feministas, você sabe realmente o que é feminismo? Ou só está a abraçar isso, porque está falando direito das mulheres, igualdade de gênero. Só a palavra igualdade de gênero já é um contrassenso. Porque gênero já pressupõe pessoas sexualmente diferentes. Então não existe igualdade de gênero. E nem que se fizesse uma operação ou um procedimento cirúrgico, não é possível haver igualdade de gênero. Só a palavra igualdade de gênero já é uma contradição em si. Eles confundem igualdade de gênero e igualdade de oportunidades. São coisas diferentes. Olympe de Gougy. Ele defendeu o divórcio e a liberdade sexual. Ainda bem que vai falar sobre o divórcio e a sexualidade sadia aqui. Então, esses são precedentes. Agora, esta senhora, muito rapidamente, a senhora Mary, ela teve, sim, razões boas para iniciar a sua batalha em defesa das mulheres. Sim, ela teve uma razão muito boa. Porque ela queria criticar a Constituição Francesa de 1971. A Constituição Francesa de 1971 era um produto do pensamento de muitos pensadores iluministas. O que é iluminismo? Tirar o homem desta prisão que é a religião e fazer ele pensar com autonomia, né? Kant chamava de sapere aude, ousar-se a pensar. E a Constituição Francesa de 1971 excluía as mulheres em seus direitos, o que de fato é mau. Era legítimo contrapor-se a isso. Afinal de contas,
a mulher é igual em dignidade, assim como o homem. Então ela escreve uma obra com o título Reivindicação dos Direitos das Mulheres, em 1971. Uma crítica aberta, como eu disse, principalmente a Rousseau, com a ideia dele da mulher ser um ser inferior. Mas há um problema. Esta senhora, mais do que querer defender o direito das mulheres, de forma sutil, começa a defender outras pautas. Vejam só o que era realmente o feminismo aqui. Ela começa a desvalorizar a família, começa a produzir relacionamentos abertos. O que ela fez? Ela propôs uma mulher casada a dividir o mesmo marido. Essa mulher ficou chateada e disse, não vou fazer isso. E de fato ela conseguiu ficar com este homem. E depois ela largou. Ela tentou se suicidar por causa deste homem. Vejam só. As feministas falam muito mal dos homens, mas eram muito desesperadas e alienadas aos homens. Ela tentou suicídio por causa de um homem, quando foi largada. O homem não presta. E quando este homem a larga, ela quer suicidar-se. Então você percebe que é um ciclo vicioso, pecaminoso. Não só com ela, outras mulheres também. Ela defendia relacionamentos abertos. Relacionamentos abertos não é uma coisa de hoje. Já se defendia até lá relacionamentos abertos. Então a pergunta que eu coloquei esta manhã é: o que é realmente feminismo? Que muitas pessoas querem abraçar na esfera pública e na igreja. O que a Bíblia diz sobre isso? Esta senhora, corri bastante, estava na senhora lá. Então, de forma muito sucinta, assim iniciou o feminismo enquanto sistema. Não foi exaustivo, mas são linhas mestras. Saindo do proto-feminismo, vamos entrar na primeira onda do feminismo. Primeira onda do feminismo. Enquanto movimento, porque hoje já existe como movimento. E faz parte do grupo lá, LGBTQ e tantas outras coisas. Estamos confusos, irmãos. Antes era LGBT, mas como é que eles deram Q e tantas coisas? É difícil pronunciar. Lá é muita coisa. Aqui temos primeira onda do feminismo. Primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo inicial foi muito interessante. Algumas mulheres, naquela época, defendiam a libertação de alguns escravos. Estamos a falar de 1848, quando iniciam enquanto um movimento. E tinha como protagonista uma senhora chamada Elizabeth Stanton. Vou mostrar a imagem dela aqui, já já. Elizabeth Stanton, junto com outras mulheres, foram expulsas da Convenção Abolicionista, porque na Convenção Abolicionista a ideia é defender apenas a libertação de homens da escravatura. Então, essas mulheres chegaram lá e disseram, mas que tal? Também defendemos as mulheres. Aqui o assunto é escravo. Não é esta pauta que você quer trazer sobre as mulheres. Então, elas foram expulsas. Quando essas mulheres foram expulsas, decidiram marcar uma conferência para defender a causa das mulheres. Então, elas pediram um bispo que disponibilizasse um espaço na igreja metodista. Os protestantes também contribuíram um pouco para esse crescimento do feminismo. Então, houve um encontro em Seneca Falls, nos Estados Unidos. Então, neste encontro, o mais engraçado é que nenhuma mulher se voluntariou para dirigir a cerimônia. É estranho. Um homem teve que se voluntariar. O encontro das mulheres, para defender a causa das mulheres, nenhuma mulher quer levantar a mão para presidir o encontro das mulheres. O homem teve que se voluntariar para dirigir este encontro. Por que é que conto este episódio? Porque nem todas as mulheres naquele encontro concordavam na mesmíssima coisa. O que eu quero dizer com isso? O ano de 1848, naquela época, foi muito influenciada pela teologia calvinista. Não digo calvinista numa perspectiva necessariamente teológica,
os escritos usam muito o termo calvinista, referem-se a cristãos puritanos da época, que o seu modo de viver chegou a influenciar famílias que não eram cristãs. Muitas mulheres eram dedicadas ao lar e eram dedicadas a ensinar seus filhos a lerem, porque queriam que seus filhos começassem a ler muito rápido a Bíblia. Então as mulheres ensinavam os filhos a ler, a cuidar dos seus esposos, do lar. Então muitas mulheres não cristãs foram influenciadas pela vida das mulheres dos puritanos. Então esta ideia de defender a causa das mulheres não era algo consensual naquele tempo. Não sei se posso perceber. É por isso que naquele encontro havia divisões, porque eles não sabiam de fato o que essas mulheres queriam. Ali, ou melhor, neste encontro, a pauta primeira a ser defendida, ou primária, era o direito ao voto. As mulheres não podiam votar. Então, temos de encontrar, nós, mulheres, queremos votar. Mas só podia votar quem fosse à guerra. E os escravos, na época, iam para a guerra, mas não podiam votar, porque era uma injustiça na época. Então, se vocês querem votar, deve ir à guerra. Mas uma das razões que fazia com que os homens fossem à guerra, as mulheres não, era a seguinte: se o homem vai à guerra e morre, pelo menos as crianças terão alguém para cuidar delas. E também nós precisamos proteger nossos filhos e as mulheres. Então, nós, homens, vamos à guerra. Então, as mulheres querem votar, mas não querem ir à guerra. Essa igualdade que as feministas queriam gera um contrassenso. Querem votar, não querem ir à guerra. Como é que funciona isto? Claro, o direito ao voto só vai acontecer em 1929. Nem ganharam a força. Os homens é que permitiram isso. Porque nunca negaram. Historicamente. Não estou a defender um homem de ser imparcial. Mas a literatura diz isso. E a literatura será partilhada porque não é domínio meu exclusivo. Quem quiser poderá ter acesso. Só penso que para mim era mais fácil partilhar sobre feminilidade. Só um dia vou partilhar. Agora, se querem certificar disso, tudo bem. Poderão verificar isto. Então, queriam votar. Mas também queriam direito à herança. Sim. Quando uma mulher casasse, não tinha direito à herança. Perdia a herança do pai. Mas o homem não. Então, Edson casa com fulana. Fulana, uma vez que casou com Edson, perde o direito da herança dos pais. Mas o Edson não perde o direito da herança dos pais. Então, isso era injusto. Então, as mulheres disseram, não. Nós queremos ter direito à herança dos pais. Mulheres, vocês querem ter direito à herança? Sim. Direito à propriedade? Sim. Querem votar? Nenhuma mulher levantou a mão. Não estavam preocupados com votos naquela época. Queriam ficar em casa cuidar dos seus filhos. Agora, um outro ponto aqui muito importante, eu vou ler aqui, não coloquei no slide, é o seguinte. Vou ler aqui do livro. Uma das resoluções do encontro aqui, só para fechar essa parte da primeira onda. Vejam só. Vou ler aqui o que foi, uma das coisas que foi dito naquela conferência. Aqui já é um ataque direto às escrituras. Vou ler com calma porque a segunda parte terá que rebater este logismo. Talvez você acredite nele. Este livro não tem PDF, podem comprar, irmãos, se quiser. Não sei se aí fora temos, mas se tiver, poderão beneficiar-se dele. Feminilidade radical. Não me pagaram para fazer publicidade, mas é isso, feminilidade radical. Fé feminina é um mundo feminista. Foi prefaciado por Wayne Grudem e supervisionado por ele também. O homem permite à mulher, na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada. A Bíblia ensina isso mesmo. Vamos lá. Afirmando a autoridade apostólica para a sua exclusão do ministério. Aqui está a confusão aqui. Queremos ser pastora? Pode ser pastor ou não? É uma batalha, sim ou não? É. E o problema é antigo. Eu vos garanto que essas senhoras conseguiram tirar o barulho. Conseguiram, porque esta é uma confusão hoje na igreja. Elas conseguiram. Senão nem estaríamos aqui. Eu nem estarei a fazer esta citação. Estou a fazer uma citação de 1848.
e criou problemas hoje. Então, Pedro, João, todos eles são autoritários, isso. Segundo esta senhora, segundo a hermenêutica que ela faz. Com exceções de qualquer participação pública nas questões da igreja. Resolve-se que, por muito tempo, a mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos, que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das escrituras estabeleceram para ela. E que é a hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente que o grande Criador designou. Ainda mete o nome de Deus aqui, que o grande Criador designou. Qual é o propósito de Deus para as mulheres e para os homens? As pessoas estão confusas por causa desse tipo de logismo. Não tem a palavra de Deus. E se calhar alguém que está aqui pensa como essas senhoras aqui. Conferência de Sêneca Fola. Direito ao voto, direito à propriedade, tudo bem, não é problema isso, mas depois começar a entrar na igreja. Vejam só, feminismo. Então aqui o problema não é só sobre herança, voto. Há uma agenda de Satanás. Esta senhora, Elizabeth Stanton, a rainha lá da primeira onda, na conferência, escreveu a primeira Bíblia feminista. Então, quantas Bíblias nós temos? Temos a inspirada por Deus, não é? Ou a Bíblia feminista? Ela escreveu essa Bíblia em 1898. E aqui ela ensina algumas coisas bizarras, muito estranhas, sobre o casamento. Ela ensina coisas estranhas sobre a concepção da mulher no mundo. Ela distorce a ideia de criação, autênticas aberrações. Não leiam a Bíblia feminina, irmãos. Tem muitas versões, João Ferreira de Almeida, NVI, não leiam isto. São logismos, não são dignos da nossa atenção. Onde está o problema? Você nunca leu, mas você pensa como ela. Volto a repetir, é por isso que estamos aqui. Vou ler só uma parte. Deus criou a pessoa à sua própria imagem, o homem e a mulher. Faz referência a Gênesis, versículo 27, Gênesis, capítulo 1. Declara a imagem de Deus como homem e a mulher. Depois diz, como é possível então fazer a mulher um pensamento posterior? Quem fez a mulher? Que hermenêutica é esta? Não é? Você nunca leu essa senhora. Ela nem sabia que ela existe. Mas você carrega a doutrina dela no seu coração e você abraça essas doutrinas. Segunda onda. Simone de Beauvoir. Ela é conhecida como a mãe das feministas. Porque ela escreveu a Bíblia das feministas. Posso dizer, o livro dela é considerado a Bíblia das feministas. Ela é o auge, é a referência máxima das feministas. Simone de Beauvoir, 1908, 1986, ela viveu. Esta senhora em seu livro, O Segundo Sexo, ela defende essas pautas. A demonização do sexo masculino, o homem. Diz que a mulher é um ser oprimido. Ela despreza a maternidade. Diz que se vir ao lar é algo desprezível. Ela desprestigia a figura feminina. Promove o aborto. Foi nessa época que o aborto foi muito promulgado, na década de 1950 e 1960. Muitas mulheres foram à televisão e disseram, nós queremos abortar. A primeira clínica abortista foi de uma feminista. E fazia da ideologia um gênero. Segunda onda. Estas são as pautas da segunda onda, que você talvez abrace sem saber. E ela escreveu algumas barbaridades
em seu livro, Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem. Não foi fabricada como uma substância diferente, nem como o mesmo barro que serviu para moldar Adão. Ela foi tirada do flanco do primeiro macho. A palavra macho não é um problema. O contexto hebraico até usa muito macho, às vezes, do que homem. Seu nascimento não foi autônomo. Deus não resolveu espontaneamente criá-la com um fim em si, para ser por ela adorado em paga. Não. Destinou ao homem. Foi para salvar Adão da solidão que ele lhe deu. Ela tem no esposo sua origem e seu fim. Ela é seu complemento de modo do inessencial. Então, essa é a ideia que ela tem. Deus, deixa eu fazer uma mulher aí, porque Adão não está bem. Não ouve. Nenhum homem consentiria em ser mulher. Não pergunte a mim se eu consentiria ou não. É o pensamento dele. Nenhum homem consentiria em ser mulher, mas todos desejam que haja mulheres. Ou seja, nenhum homem gostaria de ser mulher, mas todos os homens querem que existam mulheres. É o pensamento de Beauvoir. Agradecemos a Deus por ter criado a mulher. Este é o homem, segundo Simone de Beauvoir. A natureza é boa demais, pois deu a mulher aos homens. Nessas frases, nas outras análogas, o homem afirma uma vez mais, com arrogante ingenuidade, que sua presença neste mundo é um fato inelutável e um direito, enquanto a da mulher é um simples acidente. Um bem-aventurado acidente. Isso poderão ler nos slides que vou apresentar aqui. Ela despreza a maternidade, diz que é uma pena, é algo desprezível. Não tenha filhos, não vai estragar teu corpo. Muitas mulheres pensam desta maneira hoje. Ela diz que o cristianismo é responsável por ter destruído a figura da mulher. Eu vou ler aqui uma citação de um pai da igreja. Eu disse que seria imparcial aqui. Há um pai da igreja que disse algo não muito bom das mulheres. Então, esta mulher decidiu pegar aquela citação para dizer: vejam só como o cristianismo pensa sobre as mulheres. É de Tertuliano. Vou expor de Tomás de Aquino, mas não vou expor de Tertuliano. O que é que disse este homem? Mulher, és a porta do diabo. Persuadiste aquele que o diabo não ousava atacar de frente. O diabo não ousava atacar Adão, o quê? De frente. Foi por tua causa que o Filho de Deus teve de morrer. Deverias andar sempre vestida de luto e de andrajos, ou seja, farrapos, né? Andar sempre vestida de luto e de andrajos. Toda a literatura cristã se esforça para exacerbar a repugnância que o homem pode sentir pela mulher. Então ela diz, bom, Tertuliano pensa assim, então é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz? É isso. Mas esse discurso faz muitas mulheres olharem para si mesmo e para o homem de forma muito diferente. E por fim, as citações que eu apresentei dessa senhora são da primeiro volume do seu livro, O Segundo Sexo. No segundo volume, ela apresenta a frase mais conhecida no mundo. Esta mulher, essa citação, ou este pensamento, permite hoje casamento de gays, lésbicas, relações transgêneros. Ela diz o seguinte: no primeiro parágrafo da página 9 do livro, no segundo volume, Segundo Sexo, Simone de Beauvoir diz o seguinte: ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho
E o castrado, que qualificam de feminino. Ninguém nasce mulher. Você pode escolher ser o que você quer. Você pode ser uma mulher, mas se você se sente homem, fica livre. Você não nasce mulher. A pergunta que eu coloco é: o que é feminismo para aquelas mulheres que se consideram feministas? Chegamos ao fim. Terceira onda. Na terceira onda, eu não coloquei nenhuma figura, nenhuma cara. Só vou ler esses pontos por uma razão muito simples. A terceira onda é uma soma da primeira, da segunda e de todas as gerações que nós vemos nos dias de hoje. Terceira onda, revolução sexual e ideologia de gênero. Gênero já não é visto como algo simples, homem e mulher, mas como uma ideologia, um pensamento. O auge da terceira onda é o movimento LGBT e alguma coisa lá. É o auge, porque lá engloba tudo. Tudo que é estranho, tudo que é esquisito, que é contra Deus, que é contra a família, que é contra a igreja, está lá. Na comunidade LGBT. Casamento gay, lésbico e demais. Casamento homossexual, o aborto como direito. Como um direito. O corpo é meu. Eu quero abortar. O corpo é meu. Aí não há santidade da vida. Subversão das identidades. As crianças já podem escolher já desde pequenas o que vão querer ser. Se vão querer ser homem ou mulher. E algumas até ficam confusas. Há um homem que se suicidou por causa disto. Teve que ser imposto a ser mulher enquanto era homem e teve alguns distúrbios, tentou casar, mas depois teve que se suicidar. É daí que surge a ideologia de gênero. Marxismo cultural. Já que não é possível fazer com que as ideias de todo mundo igual que Karl Marx quis produzir, vamos usar a cultura. Através da cultura, vamos entrar na igreja, vamos mudar o modus operandi. Não vamos deter muito sobre o marxismo cultural, mas já é o fenômeno dos dias de hoje. E por fim, o empoderamento na arena eclesiástica na igreja. Né? Nós também queremos ser empoderados. A igreja é um governo de Deus, não dos homens. E temos um escrito, não é? Que diz como as coisas devem ser, não um logismo. Não logismo. E termino por aqui. Então, a primeira onda, que iniciou como direito das mulheres, na verdade, meus irmãos, teve sempre como foco a revolução sexual. E nós assistimos hoje, e também o empoderamento das mulheres. Então, estou grato pela vossa atenção.